Ovelhinha com passarinho dá certo, né? Vai ficar ótimo lá na minha casa. Hoje é sábado, 14 de abril de 2012. Estamos visitando as ruínas da antiga Sardes, uma das cidades às quais o Senhor Jesus direcionou uma carta mostrando o que ele via de positivo, o que via de ruim naquela igreja, orientando os crentes para que eles pudessem viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Hoje pela manhã viemos às ruínas da cidade de Sardes, a nossa Bíblia de Sardes. E estamos sendo informados de que foi uma cidade muito importante, especialmente no período helênico. Uma cidade muito importante na defesa da Península Anatólia, da invasão dos persas. E estamos sendo informados que é uma cidade muito grande, aqui nós temos uma parte só, mas ela ia longe, de muitos setores que começaram a ser escavados pelos norte-americanos agora recentemente. E o guia está nos dizendo que a estrada real começava aqui, e nós estamos, eu creio que a essa altura, um pouco familiarizados com o nome dessa estrada, porque nós ouvimos falar dela lá em Cafarnaum, né? Lembra que a estrada real passava ali? O nosso guia jordaniano disse que passava lá por onde nós passamos. Era um fator de integração do continente asiático até com o africano, porque lá essa estrada acabava indo lá para o Egito também, integrava todo aquele mundo antigo. Essa estrada teve uma importância muito grande também para a difusão do Evangelho. Os missionários cristãos andaram por essas estradas e foi por isso que o Evangelho veio parar por aqui. Então aqui, de certo sentido, era o começo da estrada, em certo sentido era o final da estrada, mas chegando aqui já se estava caminhando para o continente europeu. E o guia nos disse que aqui um grande cemitério, né, e era a necrópole, né? Necrópole, de necros, que é morto, né? Em grego, e poli, que é cidade dos mortos. E aonde a gente tem ido, a gente tem visto essa preocupação das pessoas com a vida depois da morte. Todo esse cuidado de construir túmulos, né? E ele está nos dizendo aqui que a palavra túmulo tem um sentido bem específico de, vamos dizer, sepulturas muito refinadas. Aquilo tudo refletia a preocupação que as pessoas tinham com a existência depois da morte. Então, alguma coisa inerente à alma humana. Essa inquietude com o que vem depois que a pessoa, o seu corpo morre. Nós cristãos hoje falamos, e parece coisa do outro mundo, né? E realmente é, mas a verdade é que é algo inerente ao ser humano, essa preocupação, essa certeza de que existe alguma coisa, que a vida não termina com a morte do corpo. Muitos se preparavam de maneira errada, mas havia a preocupação com a vida depois da morte é correta. Tem que saber como lidar com isso, como administrar isso. Que lamentavelmente as pessoas antigas pensavam que era simplesmente prover comida, trazer as riquezas que ajuntou na vida para colocar ali, que realmente aqui não ia ajudar em nada, né? Mas graças a Deus que o Senhor Deus, que nos criou, que conhece o nosso coração, Ele provê um meio de nos fazer com que enfrentemos a vida depois da morte de maneira segura, cabeça erguida, sabendo que realmente
o melhor para nós vem depois da vida aqui. E nós não devemos nos pegar tantas coisas daqui. Quando a gente lê a carta que o Senhor Jesus escreveu à igreja de Sardes, a gente vê que havia crentes fiéis e havia crentes que não eram fiéis, né? Então a gente precisa ter cuidado para que o apego a este mundo não nos prejudique com respeito à eternidade. Amém. Aqui é o ginásio de Sardes, já meio que reconstruído pelos americanos. Olha que coisa impressionante. Mas o pastor Celso vai fazer um DVD? Vai, pois é. Agora vamos esperar o DVD. Vai sair um DVD? Vai. Mentira. Junto ao ginásio havia também uma sinagoga. Segundo nos disse o nosso guia, uma sinagoga do 3º século antes de Cristo, portanto, do chamado período interbíblico. A sinagoga está relativamente, pela idade, bem conservada, com mosaicos no chão e toda a estrutura própria desse tipo de ambiente. Isso também mostra o peso da sociedade judaica na região, para eles poderem construir uma sinagoga tão bonita e tão bem situada, certamente é porque a comunidade judaica aqui estava próspera e também gozando de uma boa liberdade. Na verdade, a entrada da sinagoga era por aqui. Isso aqui era um pórtico de entrada. Aqui está o título do edifício. Plantações de oliveiras.
O ginásio, na verdade, era um complexo onde se exerciam várias atividades, inclusive físicas, como prática de esportes. Havia também o banho romano, com todos os seus compartimentos, vestiários, etc. E esse aqui era realmente uma coisa colossal, de grande. Toda essa região cercada aqui fazia parte do complexo ginasiano. Este ginásio bem testemunha a opulência que foi a cidade de Sardes. Ele era um centro de atividades desportivas, culturais e naturalmente que para aqui vinha a nobreza da cidade, as pessoas mais ricas, mais poderosas. E curiosamente temos do lado uma sinagoga muito bem conservada, que mostra que no 3º século a.C. os judeus estavam bem estabelecidos aqui e gozavam de uma certa liberdade e de certa prosperidade. Então se percebe que havia 3 grupos religiosos aqui fortes, né? Naturalmente a religião romana, que eles herdaram dos gregos com todo o seu politeísmo, a religião judaica, religião monoteísta, mas que serviu para conduzir a humanidade até a pessoa de Cristo. E a igreja cristã que aqui se estabeleceu, se firmou num centro estratégico. Aqui começava a Estrada Real, que interligava a Ásia com a Europa. Então, naturalmente que por aqui passaram muitos missionários, muitos cristãos. E foi assim que a igreja aqui se estabeleceu, e o Senhor Jesus tinha um profundo amor por ela. Escreveu uma carta para advertir os crentes, especialmente aqueles que o Senhor Jesus disse que não estavam andando como deveriam andar, e Jesus os adverte severamente porque os quer ver restaurados e quer ver a sua igreja sadia e forte e realizando o trabalho para que foi comissionado. A gente vê aqui na carta à igreja de Sardes que havia 3 tipos de crentes. Havia crentes mortos, e lamentavelmente o próprio pastor estava incluído aí. O Senhor Jesus disse a ele: tu tens nome de que vives, mas estás morto. Havia os crentes que estavam para morrer. Jesus diz: adverte ou cuida daqueles que estavam para morrer, e naturalmente os crentes vivos, que Jesus disse, aqueles que andavam com ele de branco. Então, lamentavelmente também a maioria das igrejas tem esses 3 tipos de crentes: os crentes que estão mortos, que estão quase mortos, mas graças a Deus existem os que estão firmes, e esses devem permanecer firmes. Os que estão vacilando precisam se firmar em Jesus, e os que estão mortos precisam acordar, despertar para a beleza do que é viver com Cristo, viver uma vida de profunda comunhão com Deus verdadeiro.